Você pega, por exemplo, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de postar de vez em quando no Instagram, que era de um jornalista britânico, que ele estava inspecionando um conflito nos Balcãs, a região da antiga Iugoslávia, e isso era em 1914. E o cara inspecionando, ele escreveu isso, né? Isso está registrado na história. Ele escreveu: é tão certo quanto nada que as fronteiras da Europa parecem finalmente definidas. Os 6 grandes poderes da época não devem mais entrar em guerra. Então, acho que se mudar a fronteira, vai ser alguma coisa na Rússia e dentro do Império Austro-Húngaro, que era uma colcha de retalhos. Agora, o restante não muda mais. O cara, ele fez isso em maio. Em agosto, estourou a Primeira Guerra Mundial. Caraca. Então, e era um cara especialista naquilo. Ele acompanhava o conflito, ele era observador de conflitos. E mesmo assim, aconteceu, cara. Então, eu sempre penso nisso. Eu não sei nada do futuro. Se eu não sei nada do futuro, eu quero estar vivo. Como é que eu vou estar vivo? Sobrevivendo, diversificando. Você acha que a diversificação é uma coisa que se provou durar no tempo? Mesmo sabendo no que, assim, ou não sabendo no que a gente ia diversificar, mas ela perdurou no tempo? Pensando em sobrevivência, sim, né? Sim, né? Por que a gente tem um monte de mamífero, réptil, ave no mundo? Porque a natureza diversificou. Então você tem uma série de espécies, né? Algumas não deram certo, outras sobreviveram. Então, pensando em sobrevivência, tá diversificado, ter backups, né? Por exemplo, se algo der errado no Brasil, eu tenho dinheiro no exterior. Se algo der errado nesse país que eu tô no exterior, eu tenho dinheiro em outro país. Se tudo der errado em vários países que eu tenho dinheiro, eu tenho Bitcoin, que é um negócio que eu consigo vender em qualquer outra parte do mundo. O Bitcoin é muito novo, então você tem que ter um pouco de ouro. Sim. Então é sempre pensando nisso. Se acontecer algo errado, como que eu faço para sobreviver e poder recomeçar em outro canto? E repare o seguinte, eu posso ser um cara que eu tô errado naquilo que eu tô falando, né? Mas repare o seguinte, se eu estiver errado... o Bruno tá errado sobre Bitcoin, sobre ouro, sobre o que ele tá falando de Brasil. Como eu tô muito diversificado, eu posso errar em várias áreas que eu vou continuar vivo. E se eu continuo vivo, eu posso reconstruir aquilo de onde eu parei. Certo. Então, por mais que eu seja uma pessoa que possa estar errada em boa parte do que eu falo, o fato de estar diversificado garante que eu vou ficar vivo, enquanto outras pessoas mais concentradas, que inclusive falam que a diversificação ela não é boa, né? O Warren Buffett já falou isso, que a diversificação é arma de quem não sabe o que está fazendo. Só que é o que eu penso, né? Quem realmente sabe? Porque ninguém conhece o futuro. Sim. Então eu penso sempre nisso. Como é que então atua, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano, e se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Então é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Então eles inflacionaram muito o dólar. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como um meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... a palavra salário. Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí,
O Thiago sempre fala, pô, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo, ele tá mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva pra gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham moeda. Era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua. Então eles tinham valor naquilo. E então, se a gente fosse para o Império Inca, para os astecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar pros outros que é um pedaço de ouro. Essa joia é um anel. É um anel. Um anel de ouro. Peraí, um anel há 4.000? Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio, porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil, a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Pro ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Para você que chegou até o final, tenho um presente para você. Quando criei esse canal, Evoluindo a Mente, o intuito dele era trazer conteúdos transformadores para você aprender mais sobre geração de renda e expansão da consciência. E como quero te ajudar ainda mais, vou disponibilizar para você agora uma aula gratuita, onde você vai ter acesso a uma estratégia Prime para você ganhar de 2 a 10 mil reais por mês, trabalhando de casa e o melhor, iniciando do absoluto zero. Então, acesse o primeiro link na descrição e veja a aula gratuitamente. Obrigado por assistir e um forte abraço.